Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, não é, Conceição? Verdade, é muito bom estar aqui, Mirtz, é muito bom ter você conosco, uma alegria muito grande, esse programa é para você. Então, e a gente acha que, para nós cristãos, o assunto que a gente escolheu, o assunto que a gente pautou hoje, precisa ser revisto de vez em quando. Então, hoje a gente quer falar sobre igrejas e ministérios. Sim. Né? Porque a palavra de Deus, né, através do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, revela o seguinte, Efésios 3, a partir do 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, para que a sabedoria de Deus, para que o propósito de Deus se torne conhecido, ele vai usar a igreja. Sim. Então, é um assunto que não é comum, às vezes a gente não pauta sempre essas coisas assim. Mas é muito bom falar sobre isso. Mas é bom, porque Sim. é através da igreja que isso vai acontecer. Sim. Sabe? E nós não estamos falando de templo, de denominação, Não. né? Nós estamos falando de um conjunto de pessoas que foram alcançados pela graça de Deus. Que são a igreja. Mas ela existe também como organização, Sim. e não pode ser ignorada. Sim. Ela precisa de estrutura, Sim. né? Porque ela é uma instituição humana com uma estrutura, né? Sim. Senão não faria sentido para Agora, ninguém. é importante a gente lembrar, Mirtz, que somos igreja porque Cristo habita em nosso coração. Então, onde estamos, somos igreja em casa, somos igreja no trabalho. E lembrar que a estrutura sem nós não é nada. Né? Ela só existe porque existem os cristãos. Mas nós vamos focar, porque eu disse em igreja e ministérios, Sim. Tá? Porque a igreja sempre foi inserida no contexto da história da humanidade. Da história da humanidade. E ela foi gerada em Cristo, né? Sim. Então, e ela tem ministérios, ela precisa crescer, continuar, né? E a atuação do ser humano nela, na igreja, né? É de igual importância para todo mundo, Sim. embora os dons sejam diferentes. Sim. Né? A palavra de Deus diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? Sim. E o dom foi dado pela graça, e a graça multiplicada aumenta os dons, mas todo dom é para a igreja, é para o corpo, né? Diz que a palavra também diz que há diversidade de dons, de realização, Sim. de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Sim. Ele diz que o realizar é diferente, mas quem opera é o Deus. mesmo Deus. É o mesmo Deus, e né? tudo isso em prol da igreja, do corpo tudo de Cristo. Isso, para o mesmo fim, né? Então, quando nós falamos de igreja e falamos de ministério, existem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito de ministério. Primeiro, elas têm dúvida do chamado delas. Sim. Acham assim, será que eu tenho chamado? Primeiro porque ministério, queridos, tem diferente significado. Sim. Eu sempre gosto. Se nós formos para o nosso dicionário de língua portuguesa, né, nós vamos ver que a palavra ministério significa... A primeira coisa que coloca como ministério é cargo ou função de um ministro de Estado. Aí depois coloca ministério, execução de uma tarefa. Sim. Ou de uma obra. Depois coloca ministério, trabalhar, servir, né? Então, com toda essa definição, quando você fala em ministério dentro da igreja, se você pegar 10 pessoas
e perguntar de ministério, você vai ouvir 10 respostas diferentes, não é isso? Até porque o ministério, segundo a palavra de Deus, é o exercício do dom. Então, por exemplo, pegando a gente como exemplo, a Mirtz tem o dom, Deus deu para a Mirtz o dom de cuidar de mulheres. Então, tanto a Mirtz exercitou o dom que se tornou um ministério. É uma forma prática da gente compreender com simplicidade o que é o ministério dentro da igreja. Você vai exercitando o dom pela graça, mais graça melhora o dom e isso vai se tornando um ministério. Agora, as igrejas também, as diferentes denominações religiosas que estão aí, elas também colocam nomes diferentes em alguns ministérios. Sim. Né? Isso é independente, não tem nada a ver, porque a Bíblia não diz que aprova ou desaprova isso, né? O que nós precisamos pensar que a capacitação de estar no ministério tem a ver com o dom que Deus te deu. E quanto mais você exercita, sabe? Né? Porque algumas pessoas, por exemplo, perguntam, mas quais são as funções dos ministérios na igreja hoje? Tem muita gente, porque nós estamos falando de uma complexidade de coisas. Por exemplo, no Antigo Testamento, havia o ministério sacerdotal, Sim. Tá? Que ele foi encerrado quando Cristo chegou. Sim. Tá? Quando Cristo chegou, a palavra de Hebreus, eu vou ler para você ter um entendimento melhor. A palavra em Hebreus 8, começando no 3, diz assim: todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem o dom segundo a lei, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele o mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Que é a nova aliança, né? Que ele fez através do sangue. E aí ele fez algo muito lindo, porque além dele ser o sacerdócio real, ele nos fez, os cristãos, sacerdotes também junto com ele, para exercício dos dons, né? Sabe por quê, queridos? Se isso não tivesse acontecido, nós íamos estar sacrificando bodes e carneiro até hoje. Até hoje. Né? Até hoje, teria que ser que ele mandasse sacrificando bode e carneiro. Hoje é ele, né? Sim. E também naquela época, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre algumas pessoas, sobre algumas pessoas, para confirmar essa vocação, esse chamado, né? Sim. Então, quando Cristo veio, ele designou apóstolos, porque a igreja iria ser formada. Sim. Nós estamos falando de igreja e ministério. Um assunto assim que a gente precisa entender de vez em quando, né? Porque pessoas foram separadas por Cristo para aquele propósito, né? Para gerar, ali no caso, eles iam gerar igrejas. Sim. Depois que eles geraram as igrejas, a igreja ia nascer ali. Nascer ali. Eles geravam a igreja e depois também vinham os ministros na igreja, que eram os presbíteros, foram estabelecidos. Então, os 12 apóstolos foram os primeiros a plantar igrejas, os primeiros ministros, porque eles eram testemunhas oculares, né? Eles viram, eles andaram com Cristo. E que coisa linda você vê que eles começaram a exercitar o dom. Sim. O Senhor ia dando dom, dando graça, dando dom, e a igreja ia sendo estabelecida. Então não havia um modelo. Sim. Por isso que nós estamos conversando. É o espírito, né? Não havia um modelo. Vai ser assim, à medida que eles iam implantando, aquilo ia crescendo, sentindo a necessidade formando, do povo. Aí eles iriam sentir necessidades e iria ser direcionado. Sim. Então, inclusive, a cada igreja plantada em lugar diferente, haveria necessidades diferentes, e né? um tratamento totalmente diferente. Por isso que é o mover do Espírito, por isso que é através do dom e desenvolver a graça e gerar o ministério. Isso é lindo, Mirtz, Então, é maravilhoso. Havia uma primeira intenção, evangelizar, ensinar,
depois conduzir cultos, Sim. atender os necessitados, e a partir daí, no crescimento, iriam surgir Outros novos ministérios. ofícios, outros Sim. ministérios. Mas tudo em função da igreja, em função do corpo. Né? Agora, quero lembrar você que no início, eram ofícios exclusivamente masculinos. É verdade. Né? No início, só os homens que podiam exercer ou trabalhar nisso. É verdade. Se nós olharmos para a história bíblica, por exemplo, dos apóstolos mesmo, eles tinham esposa, né? A esposa de um teve febre, do outro. E não era dado a elas ainda o ministério, né? Eram os homens que iam fazer essa implantação de igrejas. Agora, no final do século I, 100 anos depois, né, do início de tudo isso, Sim. começou a aparecer uma configuração com termos. Aí foram dados termos. Sim. Apareceram os termos pastores, bispos, presbíteros, né, apontando para uma liderança que cada um ia ter uma função, na verdade. Ia fazer alguma coisa. E é interessante que não é uma função para ser servido, né? Sempre a igreja é uma função para serviço, né? Sim. Você servir o próximo. Aí, Atos dos Apóstolos, porque você leu os evangelhos, quando termina o último evangelho, Jesus subiu, deixou a ordenança, a igreja começou a ser plantada, então os Atos dos Apóstolos vão mostrar como isso aconteceu. Como aconteceu, sim. Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sim. 1 Timóteo 3:2 ainda vai dizer assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Sim. Então, começaram a aparecer as ordenanças para nortear tudo isso. Sim, né? De acordo com a necessidade da igreja. É lindo isso, né? Se nós pegarmos hoje no nosso... Isso você está falando daquele tempo. Quantos ministérios hoje, Mirtz, nasceram dentro, com a mesma função. A mesma função de servir na igreja, nasceram da necessidade das igrejas locais, que é o caso aí, né? Agora, nos primeiros 300 anos dessa igreja, não havia uma figura central, uma estrutura de autoridade, não tinha ninguém. É Paulo que vai dirigir, ou é Paulo. Não havia. Elas eram distribuídas de maneira igual, né? Sim. E pelo mover do Espírito. Mover do Espírito mesmo, e com algumas ordenanças, como a contida em Hebreus 13, 17, que diz assim: obedecei a vossos guias e sede submisso para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Tá? Agora, quando tudo isso cresceu, quando isso se tornou conhecido como religião, lá no ano de 325 depois de Cristo, estabeleceram uma hierarquia, um bispo romano. Sim, né? Sim. Tá? Então, as pessoas naquele tempo passaram a depender da orientação de uma pessoa só. De uma pessoa daquele status para conseguir salvação. Aí você falou a verdade. É a nossa religiosidade que faz isso. A gente o homem tem necessidade de colocar um homem como guia quando nós já temos o Senhor Jesus. Né? Aí veio outro homem, do jeito que um é colocado, também se coloca outro para fazer oposição. Mas eu vou falar dele no nosso segundo momento. Vou chamar um intervalo bem curto e a gente volta já. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre igrejas e ministério, essa estrutura, né, conhecida, e nós falamos que a igreja, no seu início, ela caminhou 300 anos, no ano 325 estabeleceu-se um domínio romano, Roma estabeleceu. Sim. Mas veio Lutero se levantar contra ela para realmente mostrar que a salvação era pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Sim. Então, ele estava recuperando o conceito de sacerdócio
universal. Sim. Aquele que Cristo trouxe para nós. E eu vou ler... É como se fosse assim, o poder de volta na mão de um homem, sendo que o poder já estava na mão de Cristo, né? Então, ele veio recuperando que a graça vem pelo amor e pelo sangue de Cristo. Aí 1 Pedro 2, começando no 9, vai dizer assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Então, Lutero veio para mostrar que não havia fundamentação, base bíblica para ter uma classe privilegiada dentro da igreja. Sim. Né? Quando Cristo já tinha cumprido o que precisava ser feito, e Cristo é o líder da igreja. Todos os cristãos podem fazer o que os sacerdotes do Antigo Testamento exercer faziam. O ministério, mas né? sem o que nós falamos, é para serviço da igreja, serviço do corpo, não para um homem sobressair. Agora, né? queridos, Lutero também não estava propondo o fim do trabalho ministerial ordenado. Sim. Não era isso. Mas ele estava reconhecendo as vocações que eram importantes e que precisavam ser usadas. Né? É como se ele dissesse assim, você não faz as obras para ser salvo. Você foi salvo pelo sangue de Cristo, mas agora você pratique as boas obras. Né? E tem a ver com o ide deixado pelo Senhor. Mateus 28, a partir do 18, está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilhoso. Toda autoridade é dele, e a Bíblia nos diz também que essa autoridade, Mertz, ela foi dada à igreja, mas não na mão de um homem só. Mas em ministérios, né? Como nós estamos falando aqui. Como estamos falando. Com dons, com graça, com sabedoria, pelo Espírito Santo. Quer dizer, a vontade de Deus sendo feita na terra, né? Através da igreja, que então, tem a autoridade de Cristo, mas não na mão de um só. Tem um ministério ordenado, focado na igreja, e um ministério leigo para o mundo. Sim. A tua família, teus vizinhos, o teu trabalho, por aí, né? Existe um ministério hoje ordenado, aquele que é te dado por imposição de mãos e tudo mais. Mas é para o serviço, né? Coisa serviço, linda. E sem diferenciação. Todos são filhos, né? Todos são sacerdotes. E o leigo hoje vai ser equipado, né? Para se tornar um ministro também, e ide, porque o ide é para todos. Para todos. Sim. Então, cada pessoa tem uma vocação, tem um cuidado e precisa disso para realmente equipar a igreja. Sim. E na nossa conversa a gente vai introduzir aquilo que até então não aparecia, a mulher no ministério, né? A mulher. Então, a mulher também é uma discípula de Cristo, né? Ela também tem um chamado, tem graça. E mesmo quando ela não sabia disso, né? A dona de casa lá na casa dela já exercia o ministério na família dela, né? Ou no trabalho, né? Enfim, era um ministério leigo. Também tem dons, né? Tem dons. Agora, aí começaram a aparecer o serviço ministerial dentro da igreja, tá? Ministras, e o termo é esse, em muitas igrejas o termo é esse, ministras, né? Ministras de mulheres, ministras de idoso, ministras de criança, ministras de projetos sociais, né? Diaconisas, capelãs, evangelista, pregadora itinerante, conselheira, professora, daí não faltou terminologia, né? Para o grande trabalho, sabe? Das mulheres. Que as mulheres. E ela pode ter, sim, um vínculo formal com a igreja. Às vezes é um serviço voluntário, mas às vezes também é um vínculo
empregatício, Sim. porque nós estamos falando também da igreja como uma estrutura necessária. Uma estrutura necessária e de acordo com a necessidade do corpo de Cristo. É. Então foram se levantando necessidades, por exemplo, existem situações que os homens não sabem lidar, né? E com mulheres, como nós trabalhamos com mulheres, que os homens não sabem lidar. Então nada melhor do que uma mulher que passou por tudo aquilo para ajudar uma outra mulher. E esse exercício do dom, essa graça que nós recebemos do Senhor, nós exercitamos e virou um ministério de acordo com a necessidade do corpo de Cristo. E ainda cumprindo o que está em Gálatas 3, Sim. que a partir do 26, Gálatas 3, começando no 26, diz assim: Pois todos vós sois filhos amados de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Né? Sabe, queridos, então, no Novo Testamento é que vai aparecer essa missão, tanto de homem quanto para mulher, né? É a mesma que era intencionada lá no Éden. Sim. E que havia sido perdida no plano original de Deus, né? Sim. E a mulher, Mirtz, ela tem a sua função especial. Nós não precisamos perder a nossa característica como mulher. Como nós estamos falando aqui, na igreja existem ministérios específicos e necessidades específicas do povo de Deus. Então, a mulher, ela se encaixa em todos os ministérios. Agora, cada um sabe do seu chamado, né? Não, cada um sabe do seu chamado e da necessidade da igreja local. Queridos, biblicamente, não tem dom exclusivo para homem e dom exclusivo para mulher. Sim. Se nós olharmos, olhando profundamente na palavra de Deus, quando Deus nos vê, tem até uma passagem que perguntam para o Senhor, mas fulano casou com fulana, fulano casou com fulana, e aí lá no céu, como que vai ser? Vai ser marido de um ou marido da outra? Quer dizer, estava vendo pelo lado carnal, nós vemos pelo lado espiritual. Para o Senhor, anjos não têm sexo. O futuro da igreja, Deus sabe o que Ele tem preparado para nós. Então, nós somos seres humanos, sacerdócio real, para exercer ministérios. E não existe essa definição mais para o homem e para a mulher. Não existe mais. Essa separação foi cultural. Sim. Foi por conta de cultura da época. Sim. Antes, as mulheres eram refém de uma cultura que não as ensinava. Ora, se você não é ensinada, você não pode fazer. Agora né? pega uma cidade, vamos pegar um exemplo aqui. Existe uma cidade que o Senhor levantou uma igreja, como existem casos hoje, que não tem ali um irmão de serviço, né? Não tem uma pessoa que tenha dons, como temos aqui na nossa igreja, o pastor Michel, que está cuidando de uma igreja tão grande. Então, quer dizer, lá não tem, então não vai ter igreja? Não. Se Deus te levantar como mulher ali, ministra a vida de Deus, exerça a sua função de falar da palavra de Deus, de falar, porque isso foi a incumbência que nós recebemos do Senhor. Ide e prega o evangelho a toda criatura. E Jesus ressignificou o lugar das mulheres, né? Aquele lugar que nunca deram para elas foi aberto, escancarado por Jesus. Sim. Elas acompanharam, puderam adorá-lo. Antigamente nem adoração era permitida, né? Pelas mulheres, né? Agora, eu brinco sempre, Mirtz, quando falo desse assunto, eu falo, homens, exerçam a função de sacerdote nos lares, nos púlpitos, porque se vocês não exercerem, nós vamos ter que exercer. Eu brinco sempre assim, porque é gostoso, né, Mirtz? Por exemplo, no lar, se sou sozinha como esposa, eu vou ministrar Deus para os meus filhos, mas se o varão está lá, eu vou honrar o varão, que ele ministre o evangelho, então, para os nossos filhos. O que a gente está tentando mostrar é que as tarefas do reino, elas não são definidas por gênero. Não é porque você é homem ou porque você é mulher. Elas são definidas principalmente por talentos, por graça, dons, por dons e por por sabedoria graças, de por Deus. identidade, por capacitação do Espírito Santo de Deus. Sim. Jesus veio e ele considerou a mulher digna de ensinar, de discipular, de enviar, de ouvir, de falar,
né? Na verdade, ele deu acesso a todas as pessoas. Se você não sabe o seu dom, mas você tem, você precisa descobri-lo, né? Descobrir e exercitar o dom, É, né? é. O dom, todo dom, Mirtes, é para o corpo. Todo dom é para ganhar mais graça, exercitar. Quanto mais graça, mais exercício do dom e para a igreja. Então, se você tem o dom, comece a exercitar o teu dom na igreja, onde você está, E né? sabe, e às vezes ele vai ser reconhecido primeiro pelos outros antes de você. Sim. Você só vai descobrir com o dom depois de que pessoas que te cercam terem usufruído dele, terem Sim. aproveitado dele, sabe? Saírem falando a quatro ventos. Nossa, mas a Conceição, aí um dia você se pega e diz, tá, esse é meu dom. Sim, Você o reconhece porque ele é reconhecido. E aí você né? vai exercitando esse dom e logo esse dom vai se tornando um ministério em prol do corpo de Sabe? Cristo. Aí no serviço. um dia você diz, nossa, nunca pensei que eu pudesse, Sim. né? Ou então você vai dizer, eu nasci para isso, né? Sim. Sabe? Nós fomos criados, tanto homem como mulheres, como parceiros, e essa parceria continua a existir reino. dentro do reino e nas Sim. igrejas, Sim. sabe? Um exército dividido é um exército derrotado já. Sim. Se você separar dentro da igreja, pode, não pode, não é, deve ou não deve, tá? Você está perdendo, você só tem que perder, Sim. né? E esses dons, esses talentos, não é para ser motivo de orgulho para você. Uau! Né? Tem pessoas que valorizam tanto algum dom e acham que um dom é melhor do que o outro. Tudo é para o corpo, Mirtes. Tudo pro Assim corpo como tem de o Cristo. dedinho, tem a cabeça, a própria palavra de Deus nos fala isso. Tem aquele que é o cabeça, tem aquele que é o dedo, tem aquele que é a unha do pé. Mas nós temos funções que foram dadas para nós, exercício né, do dom é que faz a igreja crescer né, e ser edificada. Quando a gente fala que é o corpo de Cristo, né, tem tantos exemplos. Eu lembro que esse era um dos primeiros ensinamentos da escola dominical, né? Se a boca falar, eu sou mais importante do que você, mão. E a mão falar, então não vou dar nenhum alimento para você. Vai faltar alguma coisa para o corpo de Cristo. Né? Sim. Não dá certo, né? Sabe? Tem muito mais a ver, não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo. Sim. 2 Coríntios 4, eu vou fechar com esse versículo, diz assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos por amor a Jesus. Amém. É por isso que servimos. Né? Então, a nossa pergunta para encerrar é, onde Deus tem chamado para você estar dentro da igreja? Em que lugar? Nós, eu e a Conceição, estamos aqui. Sim, né? exercitando o dom. Exercitando aquilo que Deus nos chamou. Sim. Agradecemos demais a sua companhia e te convidamos para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.